Eleições 2026, os pré-candidatos à presidência se dividem sobre temas polêmicos. De volta com a gente, Misael Mainetti. Ronaldo Caiado, por exemplo, mostrou uma posição diferente em relação aos concorrentes sobre a misoginia. É isso, Misael? Impressionou muita gente, Thiago. Caiado, pré-candidato à presidência da República, disse que é 100% a favor, que apoia integralmente esse projeto de lei que criminaliza a misoginia e equipara ao crime de racismo. Caiado, que é do PSD, de Gilberto Kassab, disse estar 100% de acordo. Foi essa a frase que ele usou, as palavras que ele usou, 100% de acordo com o texto, e afirmou que não vê necessidade de mudanças na proposta. Esse posicionamento coloca o pré-candidato Caiado em divergência com outros nomes da direita. Parte desse grupo critica o projeto por considerar que ele pode abrir margem sobre liberdade de expressão. Por outro lado, tem defensores da medida que argumentam que essa iniciativa ela é necessária para reforçar o combate à violência de gênero e ampliar a proteção às mulheres. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado, prevê punições mais duras para atitudes de ódio, discriminação ou violência contra mulheres e ainda vai ser analisada pela Câmara dos Deputados. Infelizmente, eu imagino, a gente dividiu, a gente não, mas a sociedade dividiu certas pautas em esquerda ou direita, então, a direita só defende certas pautas, a esquerda outras pautas, mas a gente não imaginava, alguém de direita se posicionando dessa maneira, 100% de acordo com esse projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo. E Caiado, com isso, pode, de repente, aí os nossos comentaristas vão analisar, mas ganhar um pouquinho do eleitorado ou ganhar um pouquinho de admiração ou pelo menos um olhar diferente da centro-esquerda ou da esquerda quando ele vai por esse caminho, eu imagino. Thiago? Sempre os analistas falam que a polarização dificulta o debate mais amplo, o debate mais qualificado em relação a temas como esse, por exemplo. Que seja contra, seja a favor, mas o importante é discutir e saber se isso vai ou não vai para frente. Daqui a pouquinho, Misael, deixa eu chamar os nossos comentaristas aqui. Ô Dora, na segunda-feira da semana passada, Gilberto Kassab esteve no Direto ao Ponto e eu fiz a seguinte pergunta para ele. O adversário de Ronaldo Caiado no primeiro turno é o presidente Lula ou o senador Flávio? Ele falou, obviamente que é o presidente Lula, mas ele dá algumas declarações para tentar se descolar e buscar o eleitor de Flávio Bolsonaro para que vá para o lado dele também. A gente começa a ver isso, Dora? Não, lógico, porque ele disputa a vaga no segundo turno, porque ninguém está imaginando um cenário de segundo turno com dois candidatos do mesmo campo ideológico. Então, o que o Caiado disputa é uma vaga no segundo turno. Por isso, o adversário dele agora, ele pode até não dizer isso, mas claro que é o Flávio Bolsonaro. Agora, eu gostaria de lembrar que o senador Flávio Bolsonaro votou a favor desse projeto no Senado e levou uma série enxurrada de críticas do campo dele, mas ele votou. Aí depois ficou assim, diante das críticas, hesitante e tal, mas ele votou por quê? Pelo mesmo motivo que o Ronaldo Caiado agora se diz 100% a favor, porque essa é uma pauta, não vou discutir aqui o mérito, mas é uma pauta que tem a simpatia, não na totalidade, é bom que se diga, porque há detalhes aí a serem discutidos em relação ao alcance do que seria realmente a misoginia ou não, enfim. Mas essa é uma pauta simpática ao eleitorado feminino que precisa ser conquistado, porque a maioria dos brasileiros são mulheres, a maioria dos eleitores são mulheres, e é um eleitorado que vem escapando da área de influência do presidente Lula. Então, está em disputa, está para jogo. Então, essa posição do Caiado não seria a primeira vez que ele se diferenciaria do campo dele, porque na pandemia, ele, governador de Goiás, médico que se posicionou de maneira inteiramente diferenciada e evidentemente que ele, se quer conquistar votos, não pode ficar repetindo
a mesma coisa que os outros. Ele realmente tem que se diferenciar para que se justifique uma transposição de votos do Flávio Bolsonaro, por exemplo, para ele, Caiado. E é um fato simples, talvez óbvio, não é, Vilela? A política também não é uma ciência exata. Não é porque o sujeito é de direita ou de esquerda que não pode tentar, talvez, trafegar por alguns temas que são comuns aos dois lados. É uma sociedade só, não é? Exatamente. Nós temos, por exemplo, Tiago, uma coisa que se percebe nos últimos anos nesse quadro de polarização, de um lado a esquerda, do outro a direita, de um lado temas de esquerda, do outro temas de direita. Agora, todos os temas do mundo não se dividem nessa dualidade. E existe algo que fica bastante evidenciado, que é a questão do voto feminino. Jair Bolsonaro, os candidatos mais claramente de direita, acabaram tendo nos últimos anos uma demonstração de talvez ter um pouco menor a sua força, a sua relevância dentro da fatia feminina do eleitorado. Então é natural que nesse contexto os candidatos mais conservadores tentem se descolar dessa marca e tentem se demonstrar preocupados com bandeiras, com temas ligados a essa pauta. E, naturalmente, o presidente Lula, por outro lado, vendo que pode perder ali o certo predomínio que existe nesse tema, também vai tentando se posicionar nesse sentido. Então, eu vejo que a fala de Caiado, ela vai no sentido de tentar se colocar como uma candidatura mais à direita, mais conservadora, mais uma candidatura que seja mais bem vista por essa parcela feminina do eleitorado.